pessoal, estamos hoje em mais um programa Pira Business, com uma ilustre convidada. Eu sou o Jovair Binatti e antes de você iniciar, clica aí no sininho, segue o nosso canal e curta. E eu tô aqui com a Elaine Curiacos. Elaine, para a gente começar hoje, falar um pouquinho sobre a sua história de vida, a sua história como empreendedora e também do seu recente lançamento aí do seu livro, né, Inteligência Atitudinal, que, ó, pessoal, tá daqui, ó. Ah, que bom. Elaine, obrigado mais uma vez por você ter aceito o convite de estar aqui conosco e habilitando mais esse canal e levando um pouquinho de informação para o pessoal. Quem que é a Elaine? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, o prazer é meu em estar aqui. Sempre que eu tenho essa oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a inteligência atitudinal, sobre a minha carreira, minha vida e motivar as pessoas, eu fico muito agradecida. Então, muito obrigada pela oportunidade, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, seu lindo trabalho e pelo canal aí que deve estar ajudando muita gente, né? Com certeza. Bom, falar de mim é um pouco extenso, né? Vou tentar resumir aqui. Eu tenho 60 anos de idade e tenho 38 anos trabalhando com pessoas. Que maravilha. Eu comecei aos 17 anos, eu entrei na faculdade de fisioterapia, né? Eu queria ser médica, mas naquele tempo tinha algumas dificuldades, meu pai não permitia que eu morasse fora, uma série de coisas, enfim. Eu acabei optando pela segunda opção, que era fisioterapia, um curso novo na época. E fiz a fisioterapia, em 2 anos eu prestei concurso na universidade, então eu fui aluna, depois eu fui professora, supervisora de estágio, chefe de departamento, virei a líder dos meus professores, que foram missões muito difíceis para mim. Então, primeiro dia de aula, eu tinha 20 anos quando eu me formei, e com 22 anos eu virei professor universitário, então eu já peguei uma sala com 87 alunos, imagine minha primeira experiência como líder, né? 87 alunos que tinham a minha idade, muitos tinham a minha idade, então eu cheguei lá, eu tinha 22 com cara de 17, então eles achavam que eu tinha a idade deles, e quando eu falei que eu era professora, ninguém acreditava, eu tive que ser mico de circo ali para tentar fazer aquela classe ficar em silêncio, né? 87 alunos vindo do cursinho. Enfim, foi uma trajetória, fui líder dos meus professores, que foi uma missão muito difícil também, você liderar aquele que um dia te liderou, né? Mas a gente conseguiu, com sucesso, graças a Deus, crescer nesse trabalho. Só que eu sou muito mão na massa, né? Enquanto isso, eu sempre estudei, eu me formei em medicina chinesa, que é o que tinha na época, né? E fui buscando crescer no meu trabalho. Em um determinado momento eu entendi que eu tinha que sair da universidade para trabalhar direto com as pessoas, porque eu adoro estar com as pessoas, eu adoro esse contato, eu adoro poder ajudar na transformação da vida das pessoas. E naquela época eu ajudava a tirar a dor da pessoa, então eu era especialista em destravar coluna. Então eu comecei a me especializar nessa área, eu fiz formação internacional em terapia manual, então eu fui aprender com os australianos, e aí eu mexia no osso, no nervo, no músculo, e na energia, porque era medicina chinesa. Que legal. Então, a pessoa chegava, era difícil não resolver, porque eu trabalhava em todas essas áreas. Só que, como eu acredito muito que Deus vai te dando a missão conforme você vai conseguindo carregar. Por isso eu sempre falo, ninguém carrega a cruz maior do que pode. Nada que acontece na nossa vida vem por acaso, e sempre a gente está pronto para aquilo, por mais que não pareça às vezes. Conforme eu fui aprofundando, Deus foi me mandando clientes mais difíceis. E aí chegou um momento que tinha casos que eu não resolvia. E eu falava, não, eu tenho que resolver, eu gosto de resultado, né? E aí eu preciso resolver, o que está faltando? Aí eu percebi que tudo começava na emoção. Que legal. Tudo começava na emoção. Então eu comecei, gente, eu estou falando de 38, 35 anos atrás, então não tinha tudo que tem hoje. Sim. Você tinha que buscar. Então assim, eu fiz muita coisa que não serviu, muita coisa, né? Eu ia para São Paulo, se você olhar meu currículo, todo mês tinha curso, eu fazia muito curso. Mas eu fazia muita coisa que não tinha nada a ver também, porque não tinha uma direção naquela época, né? Eu fiz mestrado em fisiologia, porque não tinha fisioterapia. Então, muita coisa a gente ia fazer tentando. Mas, enfim, eu acabei fazendo muita coisa na área da psicologia, fiz uma pós
né, em psicologia, em sexualidade humana, e fui trabalhando neurolinguística, enfim, fui buscando, e saí da universidade, fui para o consultório, passei muitos anos da minha vida destravando a coluna das pessoas, mas não era só destravar a coluna, meu trabalho sempre foi completo, a pessoa saía com a certeza de que aquela dor tinha uma causa, e ela saía curada porque ela resolvia a causa. Então, a partir disso, né, eu comecei a ter esse diferencial no meu trabalho. Ô Elaine, você falou já para mim algumas, na verdade já fez todo um repertório, né, de carreira e tudo mais. Algumas perguntas, né, que eu sempre faço para o pessoal aqui. Para fazer essa transição, tomada de decisão, que quando a gente fala aí um pouquinho, né, em se desenvolver, as tomadas de decisões são constantes, né, e muitas vezes a gente se esquiva, tem o medo, o famoso medo de dar o próximo passo. Como foi para você tomar essas decisões? Quando a gente fala assim, né? Eu falo porque eu também passei pela carreira acadêmica. Tomei a decisão de deixar a carreira acadêmica em função de outras atividades. Sim. Então eu sei um pouco do que é esse viver em passar, né? Porque enquanto as pessoas falam assim, nossa, parece que você está deixando um sonho conquistado para trás para ver outras coisas. E na verdade o que nos movimenta são as nossas atitudes, são os nossos desejos, a mudança, o crescimento, a valorização, ver coisas novas, criar coisas. Como foi para você fazer essa transição? Bom, na verdade, eu sempre gostei de desafio, né? E para mim, assim, quando não tem muito desafio, eu acabo me desinteressando e também eu procuro sempre fazer o que eu gosto, né? Se eu não estou gostando mais, aí eu caio fora. E a universidade era muito administrativa. Eu comecei fazendo uma coisa que eu gostava, que era ser professora e supervisora de estágio. Legal. Só que daí depois eu fui para a chefia de departamento, num cargo totalmente administrativo que não tem nada a ver comigo. E aí eu fui percebendo que não era aquele caminho. Né? Só que sair de lá foi uma decisão muito difícil, porque eu ganhava muito bem, eu tinha 3 cargos acumulados. Dá um certo status, né? Você ser chefe de departamento de uma universidade, né? Sim. Isso pesa para as pessoas enquanto imagem, né? Então eu me lembro assim que todo mundo... Pessoal, ouçam bem isso, hein? Todo mundo dizia, você está fazendo loucura, você não devia fazer isso, está jogando para fora, né? Foi uma oportunidade incrível, eu sou eternamente grata, mas hoje já não é mais tão importante, eu quero fechar esse ciclo. E aí, eu me lembro até que a minha mãe disse para mim, a mãe, né? Porque a mãe, você sabe, quando a mãe fala, ela hipnotiza a gente, né? Então, imagine a sua mãe dizendo para você, se eu fosse você, eu não faria isso. E eu me lembro que pela primeira vez eu tive que enfrentar a minha mãe e disse para ela, mãe, se fosse, mas não é, né? Então faz o seguinte, você vai, estuda, presta concurso, senta atrás da mesinha lá e vê se você quer ficar. Se você quiser ficar, você fica. Eu fiz tudo isso e eu não quero ficar. E eu me lembro que a minha mãe olhou para mim e falou, você tem razão. Né? Então, às vezes, a gente também não pode se deixar levar pela opinião do outro. A gente precisa ver aquilo que realmente faz sentido para nós. Porque sempre tem uma vozinha lá dentro dizendo para a gente qual é o melhor caminho. E eu tinha convicção dentro de mim que aquilo estava me fazendo mal. Até que eu sofri uma cirurgia, fiquei 15 dias em casa. E eu falei, não, olha, eu estou fazendo uma cirurgia, estou ficando doente, porque aquilo está me fazendo mal, eu não quero mais. E aí, então, foi que eu tomei a decisão, sair para ser autônoma, dona do meu nariz, ter a minha empresa, né? Na verdade, um CNPJ inicialmente, que não era empresa, mas eu fui trabalhar por mim. E eu me lembro, assim, que a primeira semana de trabalho foi muito difícil, porque eu não tinha clientes, né? Então, a gente tem muita insegurança, muito medo, porque lá, todo dia 6 caiu dinheiro na minha conta. E eu parei de ter isso, né? Sim. Então, assim, o que acontece? A gente se prende muito a essa segurança. A gente acha que tem segurança. E muitas vezes a gente se acaba fazendo o que não gosta em nome dessa segurança financeira. E eu falei, quer saber, eu vou confiar em Deus e vou trabalhar para Deus. E fui. E eu me lembro que nos primeiros dias as pessoas ligavam para mim, querendo marcar horário, era uma ou outra pessoa só, que eu estava começando, né? E aí eu falava assim, olha, a agenda está um pouco cheia, eu não sei se ela vai ter horário para atender. Eu fazia de conta que eu era secretária, porque eu não tinha nem secretária, né? Olha, a doutora Elaine está com a agenda lotada,
ela não tem... Você pode deixar seu nome e telefone, eu vou ver onde que ela pode te encaixar e eu retorno. E isso vai gerando na pessoa uma sensação de poder, né? Sim. Então a pessoa vem já aquela, nossa, ela tá com a agenda lotada, então eu já marcava num horário estratégico, tipo o último horário, para ela não ver que não tinha ninguém, né? Então eu comecei a fazer isso e graças a Deus no primeiro mês eu já comecei a lotar minha agenda, um foi trazendo o outro, né? E assim, porque eu sempre fui muito comprometida, não quero falar bem de mim, não é isso, mas assim, eu sempre fiz com amor meu trabalho. Então as pessoas percebem quando tem amor, Com né? certeza. Ou quando você está fazendo contrariado. A entrega é diferente, né? A entrega né? é outra, o resultado também O resultado né? é outro. Vamos falar um pouquinho do seu livro, Inteligência Atitudinal. Eu já venho aqui te parabenizar, né? Porque já tenho aqui o meu, pessoal, esse aqui é meu, tá? Já tá com o autógrafo da Elaine aqui e tudo mais. E eu li o livro da Elaine, o livro muito bom, tem muitos exercícios práticos. Eu gosto de livros práticos. E aqui, quando você lê o livro da Elaine, é uma linguagem própria. Você entende o que tá dizendo e você aplica o que está ali falando. Então, você retém o conhecimento. E eu também sou da área, sou professor também, trabalho com treinamento já há mais de 20 anos. Então, a gente sabe da didática, né? Porque hoje a gente tem que fazer uma didática que o povo entenda, que haja a comunicação, uma linguagem simples. Eu uso muito a história, são histórias reais, né, do dia a dia, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, eu tentei escrever de uma maneira simples, porque a minha linguagem é simples nas minhas palestras, treinamentos. Eu sou muito simples no falar, então eu estou acostumada dentro da empresa a trabalhar com chão de fábrica até a diretoria. Então, eu tenho uma linguagem que todo mundo entende. Então, o livro eu tentei deixar dessa maneira, simples para todo mundo poder ler e entender, apesar de falar muito da psicologia, da filosofia, né, e o caminho de Jesus até os filósofos, vou falando um pouquinho de cada um, que é tudo que eu fui aprendendo na minha vida. Então, eu não tenho uma linha, né, eu não sou assim, eu não sou psicóloga, portanto, não tenho uma linha de terapia. Eu trabalho muito com a minha história de vida, com a história dos meus clientes e com as técnicas que vão ajudando em cada momento, cada um. Então o livro ele fala disso, né? Das minhas superações, porque minha vida também não foi fácil no meio de tudo isso. Eu sempre falo, as pessoas veem quando você está bem, mas não sabem tudo que você passou para chegar. Então eu tenho várias histórias de superação que estão aí no livro também, né? Superações que eu tive aí e que eu falo que no meu poço tem sempre uma mola. Isso sempre ficou na minha cabeça. Na hora que eu sei que eu estou chegando no fundo do poço, eu piso na mola e subo, porque eu não admito ficar lá. Né? Então você também não devia admitir. Nós somos filhos de Deus, centelha divina, e nós viemos no mundo para ter vida e vida em abundância. Se você está tendo dificuldade, se você está triste, sem prazer de vida, se você está angustiado, está infeliz, as coisas não fluem, alguma coisa está errada na sua vida, então busque ajuda. Busque ajuda, porque sozinho não dá. E esse lugar não é o seu lugar. O seu lugar é de alguém que tem uma vida leve e feliz. E se você não está tendo uma vida leve e feliz, é você que está sendo responsável por isso. Portanto, só você pode mudar. Quem faz o milagre é você. E se você não tirar, né, a bundinha da cadeira, desculpa a expressão, mas é bem isso, se você não tiver ação, atitude, você não vai chegar em lugar nenhum. Inteligência nós temos, a gente precisa ter inteligência atitudinal para buscar o estado de presença. Então tudo que eu falo nesse livro são 5 pilares que vão te levar para o estado de presença. Por quê? Porque a vida, gente, ela está acontecendo aqui agora. Sim. Só o que eu tenho de real é esse papo que eu estou tendo aqui, que está sendo muito legal. É só isso. O que eu vivi 1 minuto antes de chegar aqui, já é passou. passado. A hora que eu sair por aquela porta, eu não sei o que pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? Eu tenho uma cliente essa semana que estava andando de bicicleta e morreu. 30 e poucos anos, jovem. Né? E ela estava lá comigo, cheia de planos, cheia de coisas, a gente estava lá, enfim, mal súbito, do nada, aconteceu. Então, a hora que passou aquela porta, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, eu não tenho esse controle. Tem gente que passa a vida inteira achando que controla a vida. Eu fui uma dessas pessoas, eu sofri muito, porque eu achava que a minha verdade era a minha verdade, eu achava que eu controlava tudo, eu queria que todo mundo que estivesse ao meu entorno fosse feliz. Então, o que eu fazia? Eu queria que todo mundo fizesse aquilo que eu fazia, como se a minha verdade fosse única. E aí eu aprendi que isso só travou meu crescimento e de todo mundo. Porque enquanto eu estava olhando para o outro, eu não olhava para mim.
né? É isso mesmo. Então eu era aquela Madre Teresa de Calcutá que quer ajudar todo mundo, agradar todo mundo, porque eu também nasci com uma frase primária, que é: eu tenho que agradar todo mundo para ser aceita. Qual é a sua frase primária? Qual é a frase que você trouxe já quando nasceu? Se você consegue identificar isso, você muda a sua vida. Porque eu passei muitos anos agradando as pessoas e desagradando a pessoa mais importante, que sou eu. Quantas vezes eu falei sim para o outro, né? Quantas vezes eu falei tudo bem, aquele sorrisinho amarelo, aquele sim, e falava não para mim mesma. Sim. E isso eu paguei muito caro, porque vem no corpo, vem na saúde, né? Então é muito importante que você seja verdadeiro com você. Hoje eu sou uma pessoa... hoje não, né? Já tem muitos anos, mas eu sempre fui verdadeira. Só que eu às vezes não conseguia colocar a minha verdade, porque eu achava que ia magoar você. E aí, se você ficasse magoado, você não ia gostar de mim. Como eu tinha como frase primária agradar todo mundo, veja. Olha só como é caro isso, né? Muito caro. Então ninguém podia ficar bravo comigo, todo mundo tinha que gostar de mim. Isso... Sentir a síndrome da rejeição, né? Exatamente. Isso esconde uma rejeição que eu tive lá na barriga da mãe. Imagina, minha mãe ficou grávida na lua de mel, gente. Pense, 60 anos atrás, a mulher fica grávida na lua de mel. Ela tinha vergonha, porque ela achava que todo mundo ia achar que ela casou grávida. Então isso trouxe uma rejeição. Né? Só que ela não tem culpa, eu também não tenho culpa. Mas quando eu descobri isso e ressignifiquei isso, isso muda a vida da gente, Com isso certeza. transforma. E tudo que hoje eu estou conquistando na minha vida profissional é fruto das coisas que eu trabalhei dentro de mim. Perfeito. Né? Senão você não sai do lugar, você não caminha, você não vai. Agora, como é que eu ia saber que eu tinha uma rejeição lá no início da gravidez? Procurando ajuda. Porque é tão inconsciente que você não sabe, né? Você não sabe. Então, assim, é difícil? É difícil. Mas como eu estava dizendo, a estado de presença é onde a vida acontece. Esse livro, só para vocês terem uma ideia, é o 3º livro que eu escrevo. Então, eu escrevi o meu... primeiro livro, quando eu fiquei 1 ano na cama, que eu tive um acidente, que eu conto a história, eu escrevi meu primeiro livro, que foi sobre estresse. O segundo foi quando eu fiz formação em coach, eu escrevi sobre coach. E aí, eu estava quase 20 anos querendo escrever o 3º livro, quase 20 anos. Você vai procrastinando, você vai deixando. E aí surgiu a oportunidade de eu dar palestra em Portugal. Eu falei, gente, como que eu vou dar uma palestra em Portugal? Abri a minha carreira de palestrante internacional sem um livro legal na mão, né? Eu preciso escrever um livro. Só que era novembro, eu ia em fevereiro. Caramba, tava bem recorde. em cima, né? Daí, a minha mente, porque, gente, presta atenção, a mente, ela é condicionada, 100% negativa e 100% perversa. O que a mente fala para você, Laine? Deixa para lá. 20 anos esperando, né? Deixa pra lá, você não vai conseguir, é muito pouco tempo. Eu falei, cala a boca, quem manda aqui sou eu e eu vou fazer esse negócio. Perfeito. Porque nós temos que brigar com essa mente, nós temos que discordar dela, questionar a mente. Porque ela é mentirosa, ela tolhe você dos seus sonhos, ela faz com que você fique com depressão. Então eu falei, não vou conseguir. E aí falei, né, fiz a minha oração, joguei para o universo, pedi para Deus, os anjos e tudo, que eu achasse uma editora que fizesse para mim esse livro. Gente, eu não tinha nenhum capítulo escrito, esse livro estava totalmente 100% na minha mente. Caramba. No meu coração e na minha vivência. E aí eu conversei com uma amiga que mora em São Paulo, falei, você que está em São Paulo, no meio do buchicho aí, você conhece alguma editora que conseguiria fazer um livro para mim até fevereiro? Ela falou, Elaine, eu tenho um amigo que tem uma editora bem legal que eu acho que ele vai fazer para você. E eu nem sabia que a editora era de Minas, e muito menos que chamava Lisboa. Caramba! E eu fui lançar o livro em Lisboa. Veja Olha só se isso é coincidência. Eu não acredito em coincidência, mas, né? Providência divina. Providência é como divina. se Deus desse um sinal para mim que, né, estava ali. E aí eu falei com o Renato da Lisboa, ele falou, Elaine, eu vou ter que te cobrar um pouquinho mais, porque eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para focar no seu livro. Mas a gente vai dar conta de fazer. Só que eu preciso que você entregue para mim até dia 20 de dezembro tudo. 20 de dezembro, véspera de Natal, com família em casa, gente em casa, ceia de Natal para 30 pessoas em casa, tudo assim. E dezembro é o mês que eu mais trabalho. Porque no consultório, você sabe que dezembro tem uma angústia coletiva, né? Bom, enfim.
Ele falou, quantos capítulos você tem pronto? Eu falei, 3. Eu não tinha nenhum. Mas eu falei, se eu falar que eu não tenho nenhum, ele não vai pegar. Sim. Ele falou, então manda para mim, era uma quinta-feira, manda para mim esses capítulos que eu já vou começar então. Tem que fazer a revisão. E aí, conclusão, eu falei para ele, olha, eu tô fora da cidade, tá tudo no meu computador, eu não tenho como mandar para você agora, é só segunda-feira. Uhum. Tudo bem, segunda dá tempo ainda. Gente, imagine, né? Sentei ali, ó, né? Sexta, sábado e domingo, eu escrevi os 3 capítulos e mandei para ele. E assim foi. Eu trabalhava durante o dia inteiro, à noite sentava lá e escrevia mesmo, era no sábado e domingo. Então eu tive alguns sábados e domingos para escrever. Sentava às 6 da manhã, ficava até 3 da manhã sentada, meu marido falava que ele passava uma pizza por baixo da porta para mim, brincando, né? Porque eu me tranquei no escritório lá e fazia, tinha que fazer. Fiquei. Isso é foco, é estado de presença. Eu estava tão mergulhada naquele momento, eu estava tão em estado de presença, que, gente, vocês não acreditam o milagre que acontece quando você está em estado de presença. Eu não estava pensando em nada, só naquilo. Só naquilo. Eu não queria saber das contas que eu tinha para pagar, do almoço que tinha para fazer, do Natal. Presente de Natal eu comprei depois do dia 21, né? Eu não pensei em nada, eu só pensei no livro. E aí, em 21 dias, eu escrevi esse livro. Em 21 dias. Então, foi super importante, porque ele tem ali um compilado da minha vida pessoal, profissional, e a certeza de que quando você está em estado de presença, milagres acontecem. Como esse livro é um milagre para mim. O próprio editor falou que ele nunca viu isso. Alguém escrever em 21 dias um livro com a profundidade que tem, porque ele não é uma coisa superficial. Não. E aí ele garantiu para mim, falou, eu tenho certeza que você tenha tudo isso escrito em algum lugar. Eu falei, não, estava tudo na minha cabeça. E lógico, foi toda uma ajuda que eu tive aí. Tudo flui quando você está em estado de presença, acredite. E como que é maravilhoso, né? As pessoas sentirem isso, o que é um estado de presença. Porque falando assim, quem ainda não sentiu esse estado de presença é uma sensação incrível, porque é um foco, é flow, isso. É plenitude, é paz. Isso. E o estado de presença você conquista em pequenas coisas. Quando você está na natureza, observe uma flor. A gente passa, nem liga. Observe a flor. Cada detalhe daquela flor, cada detalhe daquela árvore, cada detalhe da natureza, né? Cada detalhe da pessoa que está com você. Né? Esteja presente quando está conversando, olhe nos olhos, procure estar junto, né? Procure aceitar, ouvir. E a gratidão, né? Gratidão, perdão, tudo isso que eu falo aí no livro, que é fundamental para limpar o coração e deixar fluir. Então, realmente, o estado de presença, você pode meditar, que ajuda, rezar ajuda, mas o que mais ajuda mesmo é você aceitar. Aceitar a vida como é, as pessoas como são, você como é. Então, vamos dizer, eu estava vindo para cá, tive um contratempo, um caminhão quebrou bem no lugar que eu estava vindo, atrasei. E aí eu vou ficar xingando o caminhão, xingando as pessoas, vou ficar brigando, vou falar... Falei, não, tudo concorre com um bem maior, nada acontece por acaso, vou ficar tranquila, porque se eu fico tranquila ou se eu não fico, vai dar na mesma. Sim. E antes, eu vi um primeiro livro que eu escrevi sobre estresse, é porque eu era muito estressada. Eu já tinha taquicardia, já começava a suar. Meu Deus, o horário, estão me esperando. Eu já ficava desesperada. Daí, sabe o que acontece? A hora que você sai dali, todos os sinais são vermelhos. Todo mundo entra na sua frente. Aquele fosquinha que não anda, entra na sua frente. Tudo dá errado quando você está em estado de estresse. Agora, quando eu falei, tudo bem, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui presa, né? Não tinha como sair dali. Sim. Eu mandei um recado, falei que ia atrasar. E é isso, não tem o que fazer. Então, a aceitação... É isso, não tem o que fazer. Agora, a partir do momento que eu aceito, aí eu vou ver o que eu posso fazer. Então, assim, eu programei, por exemplo, vamos dizer que a gente programou de ir na piscina hoje cedo. Sim. Então, todo dia tá fazendo aquele sol maravilhoso. Aí, de repente, hoje acorda chovendo. Aí você fica bravo. Puxa vida, eu programei. Então, aceita. Sim. Tudo bem, se está chovendo, não é para mim ir na piscina, então eu aceito. Mas aí, o que eu posso fazer a partir disso? Então, aceitar não é concordar. Sim. Né? Não é falar, eu estou falando aqui de uma coisa banal, mas vamos dizer que eu quero uma coisa e não dá certo do jeito que eu quero. Eu aceito primeiro. Sim. Tá? Mas eu não me conformo, eu vou fazer algo. E é uma resposta, né, Elaine? Porque, pegando esse exemplo que você deu, ao mesmo tempo, quando você me mandou e falou, eu só respondi,
Fica tranquilo, tá tudo bem, eu tô aqui te esperando. Então, deu tudo certo. Porque também poderia ser uma outra ponte da moeda, eu falei assim, nossa, mas vai me atrasar, mas ai que não sei o quê. Não, tá tudo, Então, né? Vai dar resposta do seu estado mental, Perfeito. da sua energia, Perfeito. Que eu já de como que você vê. Porque eu também já mandei uma energia para você Isso. que você retribuiu. Exatamente. Agora, se eu falo assim, eu tô atrasada, puxa vida, caminhando. Você vai falar, puxa vida, Elaine, eu tô aqui esperando. Sim. Quer dizer, é uma troca de energia, Sim. porque nós somos todos ligados, né? Com certeza. Se eu tô bem, você tá bem. Então, assim, quanto mais gente... E eu escrevi esse livro com o coração aberto, e eu quero que ele vá para o mundo inteiro, porque eu quero que todo mundo saiba que o estado de presença muda a sua vida. Ô Elaine, já aproveita, deixa seu Instagram pro pessoal, a gente vai para os nossos finalmente, e quero que você passe seu Instagram, e também eu quero que você deixe uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, uma mensagem para os jovens, para as pessoas mais maduras, porque sempre há tempo de começar e recomeçar. Sempre, né? Eu sou um exemplo disso, né, de ressignificar a carreira, a vida, tudo, sempre, sempre. Você que está, né, de repente aí em casa com 60 anos, aposentada, na menopausa como eu, tá achando que a vida acabou, que você não pode fazer mais nada, amiga, vem, tem muita lenha pra gente queimar ainda, né? O meu Instagram é Elaine Curiacos e assim eu estou em todas as redes sociais, né? LinkedIn, YouTube, Facebook, tá tudo lá. No meu YouTube eu também, além de ter vídeos que eu estou sempre colocando lá, eu também tenho o meu AtitudeCast, que é um podcast que eu faço e também estou baixando lá agora, então você pode ver lá alguns... Vamos lá comigo um dia desses. Opa, prazer. Para fazer um podcast lá comigo. Então a gente faz esses podcasts que são entrevistas, né, com profissionais, como a gente está fazendo aqui, e que vão aí ajudar você, porque a vida das pessoas, a história de vida do outro pode curar a nossa vida. Com certeza. Né? E então aí Elaine Curiacos no Instagram e em todas as redes sociais você me encontra. Foi um grande prazer estar aqui, gratidão pela sua vida e gratidão por essa oportunidade. E a mensagem que eu deixo para você que está nos ouvindo sempre há tempo de você realizar seus sonhos. Se você não sonha, você não está em lugar nenhum. E se você sonha e não está realizando seus sonhos, você não está vivendo, está só sobrevivendo. Então, quem está impedindo de você realizar seus sonhos, ou até mesmo de sonhar, de ter prazer pela vida, alegria, é a sua mente. Então, olha para a sua mente condicionada, presta atenção no que você pensa. E a partir do momento que você presta atenção no que você pensa, comece a duvidar dos seus pensamentos. Lá em casa a gente tem uma brincadeira, né? Eu e meu marido, quando ele tem assim uma explosão, tem uma atitude explosiva assim, eu falo, segura o Bob, a gente apelidou de Bob, né? Segura o Bob aí. O Bob é a mente que fica mandando você fazer coisa que não vai ser legal, né? Nem para o relacionamento, nem para a vida, nem para os resultados. Então segura o Bob aí, né? Duvida da sua mente, questiona a mente, porque ela é perversa e sabe que você é de verdade. Que milagres acontecem quando você olha para quem você é de verdade. E aí entra em estado de presença, de flow, plenitude. Então, para você entrar no flow, na plenitude, primeiro precisa prestar atenção no que pensa, duvidar do seu pensamento e ir para a sua essência. Essa é a minha mensagem. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a sua vida muda e muito. Sai do vitimismo. Tá aí reclamando que ninguém te reconhece? É você que não se reconhece. Né? É você que não está reconhecendo as pessoas. Aquilo que você mais reclama que não fazem para você, é o que você também não está fazendo. Presta atenção nisso. A hora que você começa a fazer, você muda a sua vida e o universo vai te dar tudo o que você deseja. Elaine, muito obrigado pela sua presença, minha querida. Adorei ter você aqui no programa junto com a gente. Suas palavras, acredito que vai atingir, não só atingiu a mim, também como muitas pessoas ali. Obrigada. E que muitas se colocaram em várias partes das situações, quando que elas tiverem acesso ao livro, elas também vão se colocar dentro da sua história, assim como eu também me coloquei. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, por toda essa conquista. Você é um serzinho de luz, viu? Obrigada, nós Fique somos. com Deus. Né? Nós somos. E muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Coração.